Olá, eu desejo que você esteja bem. Eu me chamo Larissa, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva, uma mensagem da espiritualidade. Para que você possa se conectar com essa leitura, eu trouxe duas opções e eu peço para que você se conecte com a pedra que eu trouxe, referente a cada uma dessas opções, utilizando a sua intuição. É importante a gente ter a compreensão que é uma leitura temporal e que caso ela não ressoe com você ou com seu momento de vida, que você jogue para o universo e tenha sabedoria e discernimento para escutar essa mensagem, que se ela não ressoar com você é porque ela provavelmente estará destinada para outra pessoa ou para um outro grupo de pessoas. Então, a primeira opção que eu trouxe foi essa pedra. Eu não me lembro o nome dessa pedra, mas você pode se conectar. Se precisar, dar uma pausa no vídeo. A primeira opção. Primeira opção. E a segunda opção, eu acho que é um olho de boi, se eu não me engano. Segunda opção. Bom, então vamos lá, para eu explicar melhor como vai funcionar essa leitura. Como que eu vou começar? Primeiro, eu utilizei desta carta, que é uma carta do tarô akáshico, e eu conectei a primeira opção, quem escolheu a primeira opção, com a primavera e a segunda opção com o outono. Eu estarei abrindo as leituras com o tarô dos anjos. Posteriormente, eu vou dar continuidade com o baralho Lenormand. E então, com o tarô egípcio e com o oráculo de Delfos. Então, vamos começar a primeira opção. Primeira opção, primavera. Quem se conectou com a primavera é um detalhe. Dois detalhes que eu gostaria de mencionar nessa leitura. Pode ser uma leitura que seja realmente direcionada para a primavera, para o momento que você está, né? Se você está aqui no hemisfério sul, primavera, estamos na primavera. Ou falaremos de algo que tem detalhes que tem acontecido na primavera passada ou que está acontecendo ou irá acontecer nessa primavera. E outro detalhe é que podemos estar falando também com pessoas dos signos de Áries, Touro ou Gêmeos ou que tenham esses signos fortes no mapa. Vamos pensar que Áries fala de liderança, de ambição. Vamos pensar que ambição é diferente de ganância. Áries fala de materialização, de concretização. Áries fala casa 1, né, que é liderança, poder pessoal. Touro casa 3. Touro nós falamos de Vênus, beleza, estética. Nós falamos de estabilidade, de segurança, de praticidade. Gêmeos, nós falamos casa 5, comunicação, Mercúrio, falamos de conhecimento, aprendizado, troca. Então, pode ser que falaremos de algum desses temas. Então, vamos lá. Qual a mensagem do Tarô dos Anjos? Tarô dos Anjos, qual a mensagem para o grupo, para as pessoas que escolheram a primeira pedra, primavera? Do que iremos falar nessa mensagem? Qual a mensagem destinada para esse grupo? Por favor, espiritualidade. Qual a mensagem para esse grupo? Do que iremos falar no primeiro grupo? Qual a mensagem? Três de espadas. Uma decepção? Uma decepção amorosa? Uma dor de coração?
Vamos lá. Os anjos estão ao seu lado para te curar e te confortar. A tristeza que você sente irá se dissipar com o tempo, então você poderá ver claramente o quão importante essa situação foi para o seu crescimento espiritual. Utilize desse tempo que você precisa para se perdoar e perdoar os outros que estiverem envolvidos nessa situação, para que você possa abraçar o futuro após, né, passar por esse processo de cura, porque o Três de Espadas ele fala muito, né, sobre as nossas dores, sobre a gente poder conseguir ressignificar as nossas dores, trabalhar as nossas dores. A mensagem tá em inglês, se você quiser pode pausar. As ilustrações desse deck são muito bonitas, são sempre anjos muito bonitos. Então, aqui a gente vai falar de um Três de Espadas, de uma dor de coração. Então, vamos ver qual o complemento dessa mensagem. Vamos lá. Com Lenormand. Espiritualidade, qual o complemento dessa mensagem? Do que se trata essa cura que precisa ser realizada? Por que essas pessoas estão passando por essa decepção? Qual o motivo? O que precisa ser curado? O que precisa ser visto? O que precisa ser trabalhado? Qual a melhor orientação e o direcionamento para essas pessoas? Por favor, espiritualidade, uma mensagem. Qual a mensagem, por favor? O caixão, uma finalização. Uma finalização dolorosa. O homem. O que mais? O que mais para quem escolheu essa mensagem? O coração. O que mais? O que mais? Espiritualidade. Obrigada. Queria cair mesmo, eu tinha ter aceitado. O cavaleiro tinha caído, mas como eu ainda não tava... Eu não aceitei, mas enfim, é o cavaleiro. Bom, provavelmente podemos estar falando aqui de uma finalização, talvez de um relacionamento, talvez de um relacionamento amoroso, talvez de um relacionamento que tenha tido muita estabilidade um dia, que foi muito importante para você um dia, mas que agora tenha chegado ao fim. E em seguida, é como se possa vir apresentar a você uma proposta, uma nova proposta, se a gente estiver falando com relação à relação afetiva, mas também podemos levar isso pro fim de um trabalho, de uma carreira, e agora nós temos uma outra proposta chegando, uma outra proposta, seja amorosa, seja com relação à carreira, à sua vida profissional. Aqui falamos, eu sinto que isso é mais relacionado a um relacionamento afetivo. Eu sinto que é relacionado a um relacionamento afetivo que terminou mesmo, que chegou ao fim. A gente pode pensar também que isso, para quem ressoar, pode ser um luto que alguém possa estar passando. Também precisamos pensar nessa opção. Mas vamos direcionar para... Eu vou trazendo as opções, mas a gente pode direcionar se isso realmente é para uma relação afetiva.
E a gente sabe como é difícil terminar uma relação, principalmente se é uma relação que é de muitos anos, né? Que é uma relação de muito tempo, em que houve expectativa, que houve os momentos felizes, provavelmente os não felizes também, né? Porque se chegou ao fim, é porque teve o motivo para chegar ao fim. E, enfim, vamos lá. Vamos dar continuidade com o tarô egípcio. Qual o complemento dessa mensagem, por favor? Por favor, espiritualidade, qual o complemento dessa mensagem? Aqui pode ter sido um relacionamento que tenha tido muita estabilidade, que tenha tido compromisso. Pode ter sido um relacionamento que tinha muitas discussões, muito problema na comunicação. Um não entendia o outro. Ou talvez problemas, divergências com relação ao que um desejava e o outro desejava para a relação. Talvez um quisesse mais estabilidade, algo sério, e talvez o parceiro ou a parceira não estava proposto a ter algo sério, algo mais com maior comprometimento. Enquanto uma pessoa queria ter mais formalidade, criar laços, uma família, outra pessoa não tava com essas propostas. Isso pode ter gerado problemas de comunicação, muitas mágoas. Bom, vamos lá. Qual outra mensagem com o tarô egípcio para esse grupo, para essa opção? Primavera. Qual a mensagem? Espiritualidade, por favor. O pendurado. Se faz sentido para você, 20 de setembro é uma data. O que mais? Seis de copas. O que mais? O que mais, espiritualidade, por favor? Oito de copas. O que mais? A temperança. Nós temos duas datas importantes aqui, eu vou mencionar. Se fizer sentido para você, você pode pegar para você. Caso não faça sentido, pode jogar para o universo. Nós temos a data de 20 de setembro e 20 de outubro. Bom, o pendurado, ele traz muito para mim essa questão de a gente sempre olhar com outra perspectiva para a situação que está sendo mostrada pra gente, para o que a gente está passando na nossa vida. Olhar para o passado, para esse seis de copas, com uma visão diferente. Olhar para isso que você passou com essa pessoa com uma visão diferente. Eu acredito que tudo que a gente passa na vida, a gente precisa extrair um aprendizado disso. Caso contrário, terá sido em vão. E aquilo que a gente não aprende sempre tende a se repetir na nossa vida. Então, é um convite para que você possa pensar e refletir o que dessa relação você conseguiu aprender,
Olha, eu peço desculpas porque o meu celular, ele trouxe uma notificação de que estava com pouca memória. Eu precisei interromper o vídeo para apagar algumas coisas para que eu pudesse retomar a leitura. Então, perdão porque eu precisei cortar. Mas vamos retomar. Eu estava falando sobre a importância e a necessidade de olhar para essa situação com uma nova visão e extrair dela os aprendizados. Porque se houve sofrimento, né, se chegou a um ponto muito crítico no momento da finalização, é importante você pegar esse momento para se curar, que foi exatamente a primeira mensagem que a gente trouxe com o Tarô dos Anjos, quando a temperança vem para mim com um momento de cura, um momento em que você para avaliar e reavaliar as questões da sua vida, trazer a cura para si, trazer novas perspectivas também, trazer os aprendizados, o que você consegue extrair dessa situação, o que você não quer repetir dessa situação, o que você precisa mudar em si, porque a gente sempre tem coisas para melhorar na nossa personalidade, a gente sempre tem coisas para melhorar no nosso ser, para que você não venha atrair para sua vida uma nova situação que acabe repetindo os mesmos erros dessa relação. E isso, né, estendendo isso não somente para a vida afetiva, para a vida amorosa, mas também para a vida profissional, se foi um trabalho que você finalizou, que trouxe muito desgaste, se foi... Bom, vamos pensar também a opção que eu trouxe do luto, né? Algo que, de fato, passar por um luto é muito difícil. É muito difícil passar pela perda. Então, a temperança, mais uma vez, traz a importância de passar por esse processo de cura, de você respeitar o seu processo de cura, seja em que âmbito isso ressoar para você, é você tirar um momento para se curar, para olhar para as suas dores, para olhar para as suas questões, para não ignorar, porque aquilo que a gente ignora, o que acontece muitas vezes, algumas pessoas têm uma tendência, né, de passarem anos, vamos pensar em relacionamentos, pessoas que passam ali anos em uma relação, passam muito tempo em uma relação, e se dedicando ao parceiro ou à parceira e tudo mais, e quando finaliza, depois de muito tempo estando com alguém, muitas pessoas acabam perdendo a sua essência, porque elas acabam não vivendo a sua essência. Ela se mistura demais com o outro e não consegue se reconhecer mais nesse processo. E quando finaliza, é aquela sensação de vazio, do que restou agora para mim? O que me resta agora? Onde que eu estou? Cadê o meu ser? Cadê a minha pessoa? Quem eu sou agora, depois disso tudo? Só que se a gente tem uma carga de dependência emocional muito grande envolvida nessa situação, a tendência é que de um relacionamento finalizado não haja um período para que você se cure disso, para que você se conheça, perceba e analise essa situação que passou na sua vida. E logo já se passa para outras relações. E as pessoas elas vão emendando uma relação na outra e não para tirar esse momento para se curar, para se conhecer. E, obviamente, acabam se envolvendo com outras pessoas, uma relação atrás da outra, e algo que não vai trazer os frutos e também não vai curar dessa outra que passou. Porque o que de fato vai curar é você tirar o seu tempo para você se olhar. Não é você já se envolver em outra relação logo em seguida. Tudo bem, eu concordo que algumas pessoas, elas entram na nossa vida, é aquele ditado, né? É a pessoa certa no momento errado. Algumas vêm sim com um processo de, às vezes, poder nos ajudar em alguma parte, nesse processo mesmo de cura, né? Então, aqui pode ser que nesse seu momento que você está passando por essa finalização, pode ser que surja alguém. Se surgir alguém, ainda assim avalie o seu processo,
Como que está o seu processo de cura? Como que está o seu processo de olhar para as suas questões? Você está se cuidando? Você está olhando para as suas emoções? Você está refletindo o que você não quer repetir na sua vida? Você está tentando olhar por uma outra perspectiva? E se no momento o sofrimento está tão grande, se foi a outra pessoa que rompeu com você e você não consegue visualizar essa situação de outra forma, algumas coisas elas acontecem, as coisas acontecem na nossa vida porque precisam acontecer. Muitas vezes a gente tem uma tendência absurda de ir arrastando as coisas que precisam de finalizações, que precisam de um ponto final, porque a gente tem uma questão, a gente que é ser humano tem uma questão de sempre arrastar as coisas, como se fosse carregar um saco enorme, cheio de tralhas nas costas e sentir um peso. E quando aquilo finaliza, parece que a gente quer continuar carregando esse saco pesado, porque o saco pesado é muito mais fácil, às vezes, eu carregar ele do que eu esvaziar ele e sentir a leveza, mas ainda saber que, na verdade, às vezes o saco pesado tá aqui dentro. Às vezes a gente joga esse saco pesado fora, mas simbolicamente, porque na realidade, às vezes a gente não joga ele fora. Quando a gente continua nutrindo as mágoas, quando a gente continua nutrindo as tristezas, quando a gente continua nutrindo a esperança de voltar para uma coisa que fez mal, para uma coisa que talvez tenha te humilhado, que tenha te rejeitado, que tenha te abandonado, para uma coisa que já estava acabada, quando você continua focando nisso e não dá espaço para o seu processo e para a sua cura e para algo novo entrar na sua vida, ou seja, você não dá processo para finalização de fato acontecer dentro de você, para você de fato fechar as portas para isso que não faz mais sentido, é que de fato começa o seu processo de cura. Muitas vezes, o 8 de copas fala da gente abandonar o barco. É literalmente abandonar o barco para ir em busca do seu processo, para ir em busca da sua cura. Para mim, eu vejo muito... Eu dei a possibilidade, né, de uma nova pessoa entrar na sua vida, e se essa nova pessoa estiver entrando na sua vida para te ajudar nesse processo, é uma pessoa enviada pela espiritualidade, mas que você saiba que você precisa se curar. Mas essa questão também pode ser como o seu mentor e a sua mentora, ou a sua mentora, né? A sua espiritualidade que te acompanha, o seu anjo da guarda, enfim, quem te protege, quem te guia, trazendo esse momento de cura para você, te ajudando. Presença forte de Arcanjo Rafael te ajudando no momento de cura. Essa dor de coração, essa tristeza, essa mágoa, essa angústia, parece que você talvez pode sentir uma necessidade muito grande de precisar falar sobre isso, fale sobre isso. Se precisar, peça ajuda, se precisar, passe por um processo de, né, se precisar de acompanhamento psicológico, se precisar de outro tipo de ajuda. Mas com relação à sua espiritualidade, você pode recorrer ao Arcanjo Rafael para ele te ajudar. Porque Arcanjo Rafael é o anjo da cura, é o arcanjo... Tá muito relacionado ao cardíaco, né? Eu associo muito o Rafael ao cardíaco, ao quinto raio. Então, aproveite esse momento para você se curar, para você se conhecer. Vamos dar continuidade. Eu vou pedir mais uma mensagem aqui pro Oráculo de Delfos. Independente do que tenha sido isso, o término de uma relação, um processo de luto, Oráculo de Delfos, o que mais que nós precisamos saber sobre essa situação? Qual o complemento dessa mensagem? Qual o complemento para essa mensagem? Aprenda também a... Balançou minha câmera. Aprenda também a dar valor nas pessoas que, de fato, querem você bem. Sabe o que acontece? Às vezes você fica batendo a cabeça e indo atrás de pessoas que, de fato, não se importam. Que, de fato, não estão dispostas e nem disponíveis a te ajudar, a estar contigo,
a valorizar a pessoa que você é, a valorizar a sua presença, o que você deseja. Então, se ame em primeiro lugar. Se ame, ame e se valorize em primeiro lugar. Valorize a sua pessoa para que então você possa valorizar aqueles que te valorizam. Porque enquanto você não consegue se valorizar, você vai continuar atraindo essas pessoas que não te valorizam e aquelas que te valorizam de fato, você descarta, como se fosse nada na sua vida. Mas isso tudo porque você mesmo, você mesma, pessoa, grupo de pessoas, talvez você mesmo não se valoriza. Talvez você mesmo ou você mesma esteja indo atrás de situações que não vão dar o que você deseja. Qual o complemento, por favor, espiritualidade, oráculo de Delfos, qual o complemento para essa mensagem? Qual o complemento para essa mensagem? O que mais nós temos? A inocência. O que mais? Nossa, muitos. O que mais? Nossa, muitas cartas, muitas cartas. Só mais 3, por favor, espiritualidade. O que mais para essa leitura? Qual o complemento? A proteção. A ociosidade. Virou aqui, eu vou aceitar. Amor sensual. Sabe o que acontece? Quando você não tá fortalecido, quando você não se ama, quando você não se valoriza, quando você não reconhece que o que de fato você precisa é de uma pessoa que não complemente, mas que cresça junto de você. Porque é verdade que você já é completo. Você já é completo. É um clichê, mas é verdade. O clichê é que a gente já é completo, só que a gente busca o nosso complemento porque a gente não acredita que a gente possa ser completo. A gente não acredita que a felicidade, ela de fato vem do contentamento interno. E o que acontece é que nessa dificuldade de reconhecer essa preciosidade que tem dentro da gente, de valorizar as nossas singularidades, de valorizar que a gente merece sim ter uma pessoa do nosso lado que seja um relacionamento tranquilo, que seja calmo, que seja prazeroso, que seja algo que possa ser frutífero, que possa ter crescimento. E às vezes a gente fica tão pensando, nossa, parece que nunca chega a pessoa certa, parece que nunca vem a pessoa certa. E até mesmo com umas crenças limitantes, né? Tipo, quantas mulheres já escutaram um dia assim, homem não presta? Homem não presta? Não é
Isso é um pensamento de muita escassez, porque muitos relacionamentos podem sim ter havido, muitos relacionamentos podem sim ter tido questões, mas isso não diz respeito ao gênero masculino. Isso é muito de caráter. Então, você deve estar aí com esse pensamento de que você não tem ninguém na sua vida, porque você está passando por uma dor, porque talvez não tenha dado certo, mas saiba reconhecer também quais foram as suas falhas nesse processo para que você possa curá-las, mas reconhecer a sua preciosidade, porque, como eu estava falando, às vezes a gente não reconhecendo isso, às vezes a gente não valorizando as nossas potências, nesse período de ociosidade, o que chega é relacionamentos que não querem nada sério, que querem só um momento de passatempo e algo passageiro, que seja simplesmente para curtir esse momento e que não seja para de fato criar vínculo, para criar família. Para mim, essa carta da inocência ao lado da proteção, primeiro, isso significa que você é uma pessoa de bastante proteção dos seus guias, dos seus mentores, e eles estão pedindo para que você passe pelo seu processo de cura, para que você se conheça. Mas, acima de tudo, é uma proteção para sua inocência, para você não continuar caindo nesses vínculos e nessas relações passageiras, efêmeras, nessas relações que mais tiram de você do que te acrescentam. Simplesmente porque você não se ama o suficiente. Simplesmente porque você não se valoriza. Simplesmente porque você não perdoa os seus erros do passado. Porque você não se perdoa. Porque você não olha para si. Porque você não vê a pessoa que você é. Quem você é, como que você já chegou até aqui. Chegou aqui até agora, para que você possa se valorizar, se reconhecer, para que então, como eu disse, para mim, o que é essa ociosidade? É esse momento de, por exemplo, termina uma relação, aí finalizou, foi um luto, de qualquer forma é um luto. Finalizar qualquer relação, seja um luto por uma perda mesmo, por uma passagem, ou por uma finalização de um relacionamento ou de um trabalho. É um luto. E no período do luto, a gente tem aqueles estágios, né, que a gente sabe que existem os estágios do luto, mas pode ser que nesse período, se ainda tem uma carga de dependência emocional muito grande e a carência muito grande, e vem muito essa carência mais potencializada ainda, nesse momento de ociosidade, você dá brechas para atrair novamente para sua vida energias que realmente não querem nada sério, que é algo passageiro, que é essa questão da sensualidade, da conquista, que não vai ser sério para sua vida, que talvez não vai trazer algo sério, algo que você realmente deseja. Então, para finalizar, eu acho que falei bastante e espero que essa mensagem chegue em quem precisa chegar, mas que você possa se amar, porque o amor próprio, ele, infelizmente, é muito visto na sociedade como narcisismo. Algumas pessoas, elas associam amor próprio com narcisismo, e isso tem uma grande diferença do que de fato é um narcisismo patológico, do que o que de fato é uma mulher que se ama, por exemplo. Uma mulher que já sofreu muito em relações e que resolveu se amar. E, infelizmente, algumas pessoas associam isso com narcisismo, com... Ela se acha como se ela não pudesse se amar, como se ela não pudesse se valorizar. Isso não é narcisismo. Tem uma grande diferença. Então, procure saber o que de fato é narcisismo, para você mesma não se ver dessa forma, para quando você estiver começando o seu processo de amor próprio, de se enxergar no espelho, olhar para si e pensar: nossa, que mulher que eu sou, ou que homem que eu sou, que eu estou me tornando, ou que eu quero ser. Mas mesmo no querer ser, reconheça o que você já é.
Então, que você possa passar por esse processo e buscar ajuda se você precisa. E aprender com o que você não quer repetir. Olhar por outra perspectiva o que você está passando e o que você passou. E dar oportunidade para as pessoas que de fato querem estar ao seu lado. Porque quanto mais você buscar no outro que não vai te oferecer o que você quer, mais você vai negligenciar e rejeitar as pessoas que de fato são as que talvez seriam as melhores pessoas para estarem do seu lado. Não alimente a sua dor. Não faça a sua dor ser prazerosa para você, porque você não consegue se curar. Trabalhe ela para que ela seja uma dor de aprendizados e não de prazer, para que você repita esse ciclo. Eu vou finalizar com uma mensagem do Anjos do Romance, para quem ressoou com relacionamento afetivo. Por favor, espiritualidade, qual a mensagem para esse grupo que ressoou com a vida amorosa? Qual a mensagem? Qual a mensagem? Anjos do Romance, qual a mensagem? Para quem ressoou com uma mensagem da vida amorosa. Uma mensagem, por favor. Apareceu sim, essa é sua alma gêmea. O que mais? Preste atenção nas bandeiras vermelhas. O que mais? Flerte. Bom, primeiro de tudo, alma gêmea. Alma gêmea. Não vamos falar sobre esse assunto, mas aqui não é alma gêmea literalmente no sentido literal de alma gêmea, porque eu tenho as minhas grandes dúvidas e questionamentos sobre esse termo. Mas vamos levar isso para uma conexão especial. Porque o que é, quando a gente pensa em alma gêmea, a gente pensa em relacionamentos que precisam ser pessoas que precisam se encontrar de alguma forma para que elas possam evoluir e ter os seus aprendizados. Só que, infelizmente, o que acontece é que muitas pessoas acabam entrando e permanecendo em relacionamentos tóxicos e abusivos por causa desse termo alma gêmea. Ah, ele é, ou ela é minha alma gêmea, o relacionamento já tá todo falido, mas eu vou continuar porque a gente tem um propósito aqui. Não, não é isso. Vamos pensar em alma gêmea como uma conexão especial e diferente. Talvez aquilo que de fato você tenha pedido para que esteja na sua vida. Que não seja algo que faça você sofrer, que faça você mendigar afeto, que faça você duvidar das suas capacidades e da sua essência. Vamos pensar em alma gêmea como isso. Uma pessoa que vai crescer com você, que não tem essa ideia de complemento, mas que vai ajudar você nesse seu processo de evolução, enfim. E aqui do lado nós temos, preste atenção nas bandeiras vermelhas e flerte. Como eu mencionei, a possibilidade de uma entrada de uma nova pessoa nesse seu processo de cura, é importante que esse preste atenção nas bandeiras vermelhas é exatamente a questão de não repetir erros do passado. Quais são as bandeiras vermelhas que você carregou em relacionamentos, especialmente nesse que talvez tenha finalizado, que você não quer carregar? Essas são as bandeiras vermelhas que precisam ser vistas. Porque é nessas bandeiras vermelhas que a gente começa a perceber os primeiros sinais daquilo que a gente não quer repetir na nossa vida. E flerte, simplesmente que você possa se abrir quando você estiver pronta e quando você estiver, pelo menos, se trabalhando e quando você quiser apostar em algo novo para sua vida. Eu acho que, de fato, algumas pessoas, elas entram em momentos que a gente pensa que talvez não tenha sido o momento certo. Tipo, literalmente aquilo que eu mencionei, da pessoa certa na hora errada. Mas
eu não acredito em acaso. Então, se as pessoas elas entram em determinado momento na nossa vida, não é a hora errada. É porque naquele momento que ela entrou na sua vida, ela precisava entrar para que algo acontecesse. Um aprendizado, alguma conexão, alguma troca, enfim, alguma coisa acontece. Nada é em vão, não existe na minha mente, na minha perspectiva, acasos. Está escrito. Então, se alguém diferente está entrando na sua vida, que você possa avaliar essa situação e reconhecer também que a gente sempre tem um aprendizado para tirar disso. Algumas pessoas, de fato, vêm para nossa vida pra gente simplesmente ensinar pra gente o que é amor. Isso é difícil? Reconhecer? É difícil. É difícil a gente se deparar com o fato de que algumas pessoas entram na nossa vida simplesmente para ensinar o que é amar. Mas se é esse o caso, que você de fato possa reconhecer que, sobretudo, o amor começa dentro de você. É isso, até mais! Segunda opção, outono, para quem escolheu essa pedra. Vamos lá, segunda opção. Aqui, segunda opção é um detalhe. Podemos estar falando sobre algo que irá acontecer no próximo outono ou que possa ter algo envolvido do outono passado. Podemos estar falando também de pessoas que podem ter forte no mapa Libra, Escorpião e Sagitário, que são de Libra, Escorpião e Sagitário ou possuem esses signos fortes no mapa. Poderemos falar também de algo relacionado à justiça, diplomacia, harmonia, casa 7, relações, casa 8, Escorpião, transformação, profundidade, autoconhecimento, materialidade versus espiritualidade. Casa 9, Sagitário, viagens, aventuras, trabalhar a comunicação, aprofundamento de questões. Eu sempre lembro independência, autonomia, liberdade, Sagitário, sempre lembro dessas questões. Geralmente o pessoal fala, porque Aquário é muito independente, tem muita autonomia e tudo mais, mas o povo super independente e com muita autonomia e liberdade é o povo sagitariano. É o povo sagitariano. Enfim, vamos lá. Qual a mensagem para quem ressoou, para quem escolheu a segunda opção, outono? Anjos, qual a mensagem? Com o tarô dos anjos, para quem escolheu a segunda opção. Segunda opção. Segunda opção. Ah, não. Eu ia... Na verdade, não. Eu tô tirando assim esse baralho, agora que eu lembrei. Segunda opção. Seis de copas. Seis de copas. Memórias podem preencher o seu coração com muitas emoções. É importante que você... É importante lembrar do seu passado. Without seeing it is a better or worse than it was. É importante a gente lembrar do nosso passado sem ficar focando demais em quão ruim ou quão bom isso foi, com aquele momento de nostalgia. Pessoas que talvez você conheceu no seu passado podem retornar para a sua vida de forma inesperada. Outra mensagem que tem aqui é que questões com crianças podem ser algum problema, ou talvez você tenha que trabalhar a sua criança interior. Eu amo as ilustrações desse deck, elas são muito bonitas. Olha, são duas crianças com um coelhinho na mão.
Então aqui falaremos de... Eu amo o 6 de copas, eu amo a carta do 6 de copas, do Eight, e desse baralho também, porque ela traz essa questão de nostalgia, ela traz a questão do passado, de como a gente olha para as questões do passado, ela traz aquela questão de infância, sabe? De adolescência, de pessoas que a gente conheceu lá atrás, que hoje talvez já não fazem mais parte da nossa vida, mas que não necessariamente foram pessoas ruins, que às vezes simplesmente o destino encaminhou de separar a gente para que a gente pudesse trilhar outro caminho, mas acabou separando, né? Isso acontece. O 6 de copas fala muito também sobre a nossa criança interior, sobre a gente poder curar as feridas da nossa criança, como que a gente olha para nossa criança. Aquilo que foi muito profundo que aconteceu lá atrás, que talvez a gente carrega ainda hoje como uma marca muito grande, e que se acontece uma situação relacionada a uma ferida de lá de trás, a gente tende a retornar para nossa criança ferida. É até um livro, né, que eu trouxe aqui no canal, que é Curando a Sua Criança Interior, que ela fala muito sobre a nossa criança sol e a criança sombra. A criança sol é geralmente a nossa criança que está curada. São as questões que a gente conseguiu resolver da nossa criança sombra, que no caso são as questões que ainda são muito profundas, as nossas feridas emocionais que são muito latentes dentro da gente. Então aqui a gente vai falar de 6 de copas. E eu vou trazer o complemento, geralmente eu não penso em trazer, mas no fundo do deck tinha a carta Letting Go, que é o 13, que é a carta da morte, né? Da gente ressignificar as coisas. Então uma mensagem à parte aqui pode ser o que você precisa deixar ir do seu passado, que já não te cabe mais. O que você precisa transformar do seu passado, o que você precisa curar do seu passado. Ou o que você precisa abandonar do seu passado? O que você está carregando do seu passado como uma bagagem que não tem que ser carregada nesse presente? É uma mensagem à parte, para quem for. Então vamos lá. Que coube muito do que eu disse, né? Pessoas de escorpião. A gente teve a carta da morte ali. Transformação, renascimento. O que você precisa deixar renascer dentro de si? O que você precisa transformar, o que você precisa deixar ir embora para trazer algo novo para sua vida. Bom, vamos lá. Eu peguei esse baralho primeiro, eu tô meio confusa nessa leitura. Na outra eu não estava, mas enfim. Primeiro a gente vai abrir aqui com o Lenormand, o baralho Lenormand. Me lembrou aquela música... Estou indo de volta... Eu não tenho ritmo, é que eu esqueci. Aquela música que fala, estou indo de volta pra casa. Sabe, essa música, você sabe, né, que eu não lembro agora do ritmo dela. Eu nem lembro de quem que é essa música, gente. Não lembro de quem que é essa música. Eu não lembro, mas enfim, vamos lá. Por favor, espiritualidade, qual a mensagem para esse grupo que se conectar com essa leitura do 6 de copas? Qual a mensagem, por favor, do que iremos falar nessa leitura? Do que iremos falar nessa leitura, por favor, espiritualidade, qual a mensagem? Qual a mensagem? O chicote. Qual a mensagem? O que mais? O cavaleiro. Esse cavaleiro tá saindo hoje. O cavaleiro também saiu para a leitura anterior. O que mais? Nossa, muitas cartas. Muitas cartas. Chicote com mensageiro, cavaleiro. O que mais? Cuidado com
agressividade na sua fala. Eu não sei porque veio essa mensagem pra mim. Cuidado com a agressividade na sua fala. O que mais? Pulou um monte aquela hora. Vocês não querem mais falar com esse baralho? O que mais? Qual o complemento para essa mensagem? Ok, vou divulgar. Qual o complemento? Gente, muitas cartas. Eu vou aceitar essa que caiu virada pra mim. O jardim. Será que aqui a gente tá falando de alguém do seu passado fazendo uma proposta pra você? Alguém do seu passado, se a gente estiver falando de questões amorosas, uma pessoa do seu passado ressurgindo. Talvez você vai encontrar com essa pessoa num jardim, numa praça. O que mais? O que mais? Nossa, eu tô sentindo uma ansiedade aqui nessa leitura e eu não estava dessa forma pra gravar outra leitura. Tanto que é muitas cartas que estão caindo que é uma ansiedade. É uma ansiedade pra esse encontro? O que que é? A Torre. Bom, se eu comecei falando disso nessa leitura, não foi à toa, né? Podemos pensar, sim, na possibilidade de um reencontro com alguém do seu passado, uma pessoa que talvez você tenha conhecido lá atrás, mas que talvez não tenha dado em nada, talvez vocês voltem a se cruzar o caminho de vocês voltem a se cruzar. eu tô sentindo realmente um pouco de ansiedade aqui, mas, né, tudo que acontece tem um motivo aqui na leitura. Talvez vocês se encontrem, talvez chegue uma mensagem para vocês se encontrarem em um jardim. Aqui tem proteção da espiritualidade. Aqui pode ser um encontro entre pessoas que de fato tem uma questão de uma química muito forte. Para mim, a carta do chicote traz isso também, né? Se a gente pega a interpretação do Lenormand com relação à análise de afetiva, a gente pode pensar assim em uma química muito forte. Uma proteção da espiritualidade, sim. Uma mensagem, um convite, uma proposta que vai mexer muito com as suas emoções. E eu acho que por enquanto é isso. E é uma ansiedade, é uma empolgação para esse reencontro. Aqui tem forte duas datas que eu vou mencionar. 11 de janeiro e o dia 19 ou dia 20, se para alguém fizer sentido. Mas temos aqui dia 11 de janeiro forte. Apesar de a gente estar falando de uma questão de outono, talvez você tenha conhecido essa pessoa no outono, em algum momento que era outono. Bom, ou talvez essa pessoa tenha esses signos fortes que eu mencionei, né, de Libra, Escorpião e Sagitário, ou você, essa pessoa que tem esses signos fortes. Bom, vamos dar continuidade. O que mais? Bom, então como assim aconteceu na primeira leitura? Houve uma interrupção nessa leitura também, porque o meu celular mencionou uma memória baixa e eu precisei interromper o vídeo para apagar algumas coisas. Eu peço desculpas, vamos dar continuidade. Eu ainda não havia tirado. Vamos tirar agora com o tarô egípcio um complemento para essa mensagem. Eu sei que é ruim cortar a leitura assim, mas foi basicamente o tempo só de eu apagar algumas coisas e já retornar.
Vamos lá. Qual complemento, espiritualidade, por favor? Qual complemento para essa leitura? 6 de copas. Outono. Segunda opção. Qual o complemento, por favor? Qual o complemento para essa leitura? Qual o complemento para essa leitura, por favor? Qual a mensagem? O mundo. Muitas. Eu ia falar aqui que é muita ansiedade. Essa pessoa tá em outra cidade? Essa pessoa que você vai se reencontrar tá em outra cidade, outro estado? Outro país, não sei. Pode ser também, né? Porque a carta do mundo, ela fala também a nível internacional. Mas vamos ver o que mais que temos aqui. O que mais? O que mais? 9 de paus. O diabo. O que mais? Pularam duas. Eu não vou aceitar porque é só mais uma. Só mais uma espiritualidade, por favor. Só mais uma. Só mais uma, por favor. O carro. Bom, se aqui estamos falando realmente de um reencontro com alguém do passado, podemos pensar que tenham tido algumas... Como que eu posso falar essa palavra? Alguns bloqueios para que vocês não se encontrassem, não se vissem, porque pra mim casa muito com essa carta do 9 de paus com o diabo. Mas é algo que precisa acontecer, é algo que precisa, porque tá cruzando aqui pra mim com a carta da torre, o carro embaixo da carta da torre. Pra mim é algo que, né, são arcanos maiores, é algo que é trazido pela espiritualidade. Se houve algum atraso aqui para que vocês não se reencontrassem, se houve alguma interferência energética para que isso não acontecesse. Sabe de uma coisa, gente? Eu não gosto muito da carta do diabo aqui nesse contexto, do lado do 9 de paus, porque não me trouxe uma perspectiva muito boa. Mas sabe de uma coisa? Interferências energéticas, elas podem atrapalhar por um momento, se você, né, não cuida da sua proteção e tudo mais. Mas aquilo que Deus escreve pra gente é Maktub. O que tá escrito lá em cima, por Ele, nada, absolutamente nada e nem ninguém pode interferir, porque tem coisa que já foi escrito para acontecer. O que tá no seu destino, nada e nem ninguém pode interferir para que não chegue até você. Seja uma conexão, seja uma coisa que está para acontecer na sua vida profissional, para sua vida financeira, não adianta. Não adianta as situações atrapalharem, não adianta pessoas tentarem se envolver para que talvez, né? Aqui se a gente pensa, por exemplo, uma situação do passado, se você tenha se desentendido com alguém do passado por fofoca, por maledicência,
por obstáculos que tenham sido colocados no meio do caminho, essa pessoa tenha se afastado de você e tenha ido morar em outro local. Não adianta. O que precisa acontecer e tá escrito na espiritualidade para que... Olha, eu peço desculpa de novo, mas vocês percebem como que tudo que acontece na leitura tem muito a ver? O meu celular interrompeu de novo por questão de memória insuficiente. Foi mais uma interrupção. Então, é exatamente o que eu estava falando. Eu não vou deixar de gravar o vídeo. Eu posso ser interrompida várias vezes. Eu vou voltar e eu vou continuar apagando as questões que tem no meu celular que estão fazendo que ele fique muito cheio, mas eu não vou deixar de gravar o vídeo. É exatamente isso. A gente pode ter diversos obstáculos que podem fazer a gente se separar de algumas pessoas por um tempo, mas aquilo que precisa acontecer na nossa vida, seja um encontro com alguém muito importante que vai ser um parceiro, talvez, de vida profissional, que vai ter uma parceria bacana, que vai ser um projeto frutífero, ou seja, na vida amorosa. Não adianta obstáculos, pessoas, atrasos tentarem interromper isso, até mesmo a nível energético, não adianta. O que precisa acontecer, acontece. O que é protegido pela espiritualidade de luz para acontecer, acontece. E nada consegue atrapalhar. Pode ser que haja o atraso. Aqui, o 9 de paus, ele traz a mensagem do atraso. Então, pode ser que algumas coisas cheguem com atraso, mas deixar de acontecer, elas não deixam de acontecer. Bom, por enquanto é isso. Vamos continuar tirando aqui. Vamos dar prosseguimento com o oráculo de Delfos. Mas basicamente é uma situação, uma pessoa que de fato vai ser uma grande ansiedade encontrar com essa pessoa. Talvez é uma pessoa que você tinha contato no seu passado, já conheceu em algum momento da sua vida, mas precisa ter um reencontro para que haja uma conversa ou para que vocês possam construir algo juntos. Não sei o que, algo muito importante. Se aqui a gente fala sobre questões emocionais da sua criança interior, é um fardo, mas é algo que é muito importante que você veja isso. O que da sua criança interior, o que do seu passado que você ainda carrega, que você não conseguiu trabalhar isso em você? O que você precisa? Essa questão do diabo traz muito pra mim, a carta, né? Traz muito isso das nossas amarras, de ciclos que a gente não finalizou na nossa vida, de questões muito profundas que a gente não conseguiu perdoar, que a gente não consegue libertar, que a gente não consegue liberar, trabalhar isso dentro da gente, que ainda é literalmente um fardo, é uma amarra emocional, porque a gente não trabalha essas questões que ainda trazem muitas feridas dentro de nós, a gente continua arrastando, mas você precisa trabalhar isso para que você possa deslanchar o seu carro e partir para sua cura, para o seu processo. O que você tá... O que você tá adiando para curar aqui? Porque é difícil olhar para as coisas profundas do seu ser. Eu sei que é, mas não adianta você colocar para debaixo do tapete e achar que não existe. Não adianta. Sabe o que acontece quando você faz isso? Colocar as suas questões que você não quer olhar para debaixo do tapete, esse tapete ele vai ficar com uma sujeira tão grossa que a vida vai encarregar de colocar para fora em algum momento. Em algum momento acontece. Então é um convite também da espiritualidade para que você olhe para o que você ainda não curou, o que você ainda não perdoou, o que você ainda não trabalhou em si, de algo que tenha acontecido lá atrás, ou questões familiares, ou seja, de copas, a gente pode pensar em questões familiares também, né? Outra mensagem essa, mas enfim. É aquilo que eu trouxe no começo, né, da transformação. O que você precisa transformar, que você não quer transformar. Então vamos lá, oráculo de Delfos, qual que é o complemento para essa mensagem? Qual o complemento para essa mensagem, por favor? Foi a minha mão aqui, a carta escorregou.
a esperança, o guia. Se isso é um reencontro, é como se uma das partes ou ambas as partes sempre nutriram uma esperança para que houvesse, e isso de fato está sendo guiado pela espiritualidade. Tem um mentor aqui guiando essa situação. Questões mal resolvidas, elas são uma coisa que às vezes a gente tem muita dificuldade para elaborar, é que algumas situações na nossa vida elas vão ficar mal resolvidas, mas esse mal resolvido geralmente nem sempre é para ambas as partes. Às vezes o que pode estar mal resolvido para você, para outra parte não tá. E isso a gente precisa trabalhar dentro da gente. Mas algumas questões que realmente são mal resolvidas, elas voltam para que a gente possa resolver. Não todas vão voltar. Foi minha mão. Não todas vão voltar, porque algumas é exatamente isso. Talvez você precise resolver dentro de você e vida que segue. Mas outras, é isso que eu falei, quando precisa acontecer, não adianta. Não adianta. Pode ter 10 pedras no meio do caminho. Você passa as 10 pedras, mas você vai lidar com isso em algum momento. O que tá escrito. O que mais? Nossa, o inferno debaixo do diabo. O que mais? Nossa. A inocência. E amor familiar. Veio, essas duas vieram, eu vou deixar amor familiar aqui do lado. Essa questão de amor familiar, pra mim, lembra muito isso que eu mencionei mesmo, de uma situação do passado, talvez uma questão familiar que você precisa curar. Bom, uma situação que talvez tenha havido muita briga, muita discórdia. Se a gente pensa aqui em uma pessoa que é uma questão de reconciliação, talvez, de fato, não tenha terminado nada bem essa situação, porque nós temos a carta do inferno embaixo da carta do diabo, que é, de fato, muita briga, muita discórdia, é uma energia realmente muito pesada, mas que talvez o que contribui para que essa situação retorne para sua vida em prol com a ajuda da espiritualidade, é a pureza da situação, é a pureza da conexão, é a pureza do que talvez vocês precisam resolver ainda, né? É a pureza do que talvez vocês precisam concretizar ainda. Essa carta da inocência também me traz muito sobre... No começo eu falei sobre uma situação que talvez... se for de um reencontro, vamos pensar em outra possibilidade aqui. Se for uma questão de, por exemplo, uma nova pessoa que chega na sua vida, alguém do passado que talvez você nunca teve nada com essa pessoa, que talvez, né, tenha uma questão de muito carinho, tem muito essa questão da pureza envolvida, do carinho, do afeto, da inocência, sabe? Aquilo bem 6 de copas mesmo, daquilo, tipo, você olhar pra pessoa e ela te trazer uma nostalgia, de uma questão de amor familiar, como se parece que você conhece essa pessoa de muito tempo. Então tem isso da beleza da relação, da beleza da situação, mas também tem sim uma química muito forte, uma atração, a gente pode pensar nessa perspectiva também. Mas, enfim, basicamente eu acho que eu trouxe várias situações aqui. Então, se a gente pensa em uma reconciliação, é uma reconciliação para resolver as coisas. Se a gente pensa em uma reconciliação, se for uma reconciliação com alguém que houve muita briga, para que você de fato possa resolver isso e finalizar essa situação.
né? Se foi uma situação que trouxe muito desgaste, muita briga, ou que você pelo menos resolva isso dentro de você, porque algumas coisas, é isso que eu mencionei, a gente precisa resolver dentro da gente e vida que segue. Se for uma pessoa do seu passado, que talvez você nunca tenha tido nada com ela e ela volta a cruzar os seus caminhos, é essa questão que eu mencionei também. E é um reencontro, né? Para algumas pessoas isso é um reencontro de fato marcado pela espiritualidade, trazido pela espiritualidade, porque alguma coisa precisa ser resolvida, precisa ser elaborada, precisa ser concretizada dessa situação. Se for uma situação com relação ao seu passado, alguma coisa da sua infância que você precisa curar na sua criança interior, é você trazer essa pureza, essa inocência do que te feriu para que você possa curar isso e buscar ajuda, né? Mas a pureza da sua criança é você amar a sua criança. É você reconhecer que talvez a sua criança em algum momento tenha sofrido, mas que ela é digna de amor, ela é digna de afeto, ela é digna de reconhecimento. Ela é digna de que você olhe para ela e entregue a ela todo o amor que você entregaria de fato para uma criança. É assim que a gente começa a criar a nossa... criar não, criar. É assim que a gente começa a curar a nossa criança interior. É quando a gente olha para ela, olha para o seu eu de lá de trás e você dá um abraço na sua criança interior e fala para ela o tanto que ela é digna de reconhecimento, de amor, de carinho, de afeto, de presença. Então, nós temos essas situações, eu espero que tenha feito sentido para você, então eu volto. O meu celular interrompeu de novo, eu vou finalizar a leitura aqui, mas eu vou trazer de novo as datas que eu tenho forte, 11 de janeiro, dia 19, dia 20, dia 21 ou dia 22, eu tenho essas datas fortes. E eu vou finalizar com uma carta do Anjos do Romance para você. Anjos do Romance, o que nós temos para essa mensagem, para essa situação, se for uma situação de reencontro, o que nós temos para essa situação? Alma gêmea, sim, acesso à alma gêmea. Eu falei sobre essa questão da alma gêmea no vídeo anterior, no finalzinho do vídeo da opção anterior, sobre a questão do que eu penso sobre alma gêmea. Eu te convido a dar uma olhadinha lá, porque, gente, tá bem difícil, mas eu vou deixar as cartas que saíram aqui. Saiu a carta da alma gêmea, é uma conexão especial, né? Não vamos pensar em alma gêmea, mas é uma conexão especial. Playfulness, aproveita o momento para brincar com o seu parceiro, para recuperar essa criança interior de vocês, para curar também juntos e dê a este relacionamento uma chance. Se for uma questão de um reencontro, né, com alguém aí especial do seu passado que você já se esbarrou ou já conviveu com essa pessoa. E é isso, eu espero que tenha feito sentido para você. Um abraço, até mais!